Fala, multiplicador! Hoje em dia o que nós mais vemos são pessoas com um alto potencial existente dentro delas, com capacidade de transformar a própria vida delas e a vida de outras pessoas que estão ao seu redor, só que elas não conseguem expressar esse potencial existente dentro delas. A maioria das pessoas hoje em dia acabam mentindo para si próprias, contando mentiras para si mesmas, falando que vão mudar de vida, falando que vão montar o seu próprio negócio, vão meter o shape, vão ficar forte, né? Vão ser uma pessoa melhor para sua família, que vai fazer exercício, que vai fazer dieta, mas na final de contas passa anos e entra anos e as promessas acabam sendo as mesmas. E essas pessoas acabam novamente mentindo para si mesmas. Às vezes essas pessoas assistem palestras, assistem lives, às vezes leem livros motivacionais e acabam tendo uma grande motivação para executar esse desejo que elas tanto querem. Elas falam, pô, agora vai ser a hora, agora eu consigo fazer, agora é o momento certo, não, eu estou mudado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando chega na hora H, essa pessoa, ela fica para trás, ela começa a pensar, e ela pensa, de repente passa 3 dias, passa 4 dias, passa uma semana e ela continua pensando e aqueles pensamentos, aquelas vozes que ficam dentro da cabeça dela, acaba falando mais alto do que o próprio desejo delas conquistar o que elas tanto querem. E isso tem um nome para isso. E isso se chama autossabotagem. A autossabotagem é a arte de falar e não fazer. A autossabotagem é mentir para si mesmo. A autossabotagem acontece quando você tem uma ideia e sua própria mente fala para você que você não é capaz de conseguir aquilo que você tanto quer. E aí você acaba se sabotando. E a autossabotagem, além de tudo isso, ela é um comportamento que acaba prejudicando tanto você e prejudicando a sua família. Acaba prejudicando as pessoas que estão ao seu redor. E de repente você começa a virar uma bola de neve de tantos planos que você queria ter feito e você acabou não executando, de tantas ideias que você queria ter executado e você não acabou executando. E você acaba se auto-sabotando dias após dias. Mas por que essa autossabotagem acontece dentro de nós? Da onde é que vem esse sentimento? Da onde é que nasceu esse comportamento dentro de mim de ficar me auto-sabotando? De eu ter uma ideia, mas logo eu fico pensando, e essa ideia logo some. Eu logo não me sinto capaz o suficiente de construir essa ideia. Eu logo fico pensando que não é o momento certo, eu logo fico pensando que eu não sou bom o suficiente para isso, eu logo fico pensando no que os outros vão dizer sobre essa minha ideia, eu logo fico pensando sobre o que as pessoas vão falar e achar da pessoa que eu estou me tornando. Então logo eu volto a me auto-sabotar, logo eu volto a mentir para mim novamente. E o mais louco de tudo é que muitas pessoas se auto-sabotam durante anos na sua vida, só que elas não sabem que estão se auto-sabotando. Eu costumo dizer que a autossabotagem é um comportamento que anda no meio de nós, que anda no meio da sociedade disfarçada, onde você não consegue enxergar ela. A autossabotagem é um comportamento que acaba agindo na nossa vida inconscientemente. A gente não tem consciência desse comportamento que nós estamos tendo na nossa vida, só que ele existe. E eu falo isso para você porque eu já passei vários anos da minha vida me auto-sabotando. Eu era uma pessoa que tinha uma ideia e não conseguia executar. Eu era uma pessoa que falava que ia fazer algo e não fazia. Eu era uma pessoa que falava que ia acordar cedo e não acordava cedo. Eu era uma pessoa que falava que ia ler livros e não lia. Eu era uma pessoa que falava que ia mudar de vida e não mudava de vida. Eu sempre continuava sempre no mesmo lugar e sempre continuava me sabotando. Com o passar do tempo, para falar bem a verdade, eu ainda continuo me auto-sabotando. Só que hoje de um jeito diferente. Eu tenho consciência de quando eu estou me auto-sabotando. Eu vejo quando esse hábito, quando esse comportamento está agindo na minha vida e logo eu tomo outras previdências para poder combatê-lo. E conforme eu vou combatendo essa autossabotagem existente dentro de mim, ela vai demorando para aparecer. Ela não vai ficando mais existente durante o meu dia a dia, não vai ficar mais existente durante a minha vida. Ela pode até aparecer, mas com uma frequência muito menor durante a minha vida. E você deve estar se perguntando, né? Mas como é que eu faço para me parar de auto-sabotar? Porque é algo automático, né? Quando a gente pensa em alguma ideia nova, quando a gente pensa em algo que a gente precisamos fazer para nós, logo vem aqueles pensamentos, logo começa a soar aquelas vozes dentro do nosso pensamento, de nós acharmos que nós não somos bons o suficiente, de achar que nós não merecemos algo melhor para nossa vida. Então, como é que eu tiro esses pensamentos automáticos dentro da nossa mente? E foi como eu comentei agora há pouco atrás aqui.
primeiro passo para você conseguir começar a combater essa autossabotagem dentro de você, o primeiro passo é você ter a consciência desse comportamento. Toda vez que você pensar em alguma ideia nova, toda vez que você pensar em ir na academia, toda vez que você pensar em fazer uma dieta e você não conseguir executar essas ideias, com certeza você vai estar auto se sabotando. Então você precisa ter consciência que você é uma pessoa que se auto-sabota e que você precisa ter consciência também do que está te levando a se auto-sabotar. Então quando a gente traz a consciência desse comportamento, fica mais fácil de nós lidar com ele na hora certa. Então não basta só nós termos essa consciência, mas também agora nós entramos para o segundo passo, que é ter uma consciência onde ele fica instalado na nossa mente. E todo hábito, todo comportamento, toda crença, todo sentimento, toda emoção que eu passo durante a minha vida, toda a minha experiência, ela fica guardada na minha mente subconsciente. Esse é um modo metafórico de eu explicar aqui para vocês. Não sei se vocês sabem ou não, mas a nossa mente é dividida em duas partes, tem a mente consciente e tem a mente subconsciente. Geralmente todos os nossos comportamentos, todas as nossas crenças, todos os nossos hábitos, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos estão guardados dentro da nossa mente subconsciente. Então logo que eu vejo que nossas crenças estão guardadas tudo ali, logo eu vejo que aqueles pensamentos que fluem dentro da minha consciência, quando eu tomo uma decisão de fazer algo, mas fica me impedindo, logo esses pensamentos surgem da minha mente subconsciente. Então eu preciso ver o que está instalado ali, o que foi programado ali, que faz com que eu pense essas coisas negativas sobre mim e sobre essa ideia que eu tenho a tomar. Eu preciso ver o que está me causando medo, o que está me deixando travado. E sempre a nossa mente subconsciente vai ser responsável pelos nossos resultados. Então, logo sabendo disso, que dentro da nossa mente subconsciente fica guardado todos esses pensamentos, eu separei 4 pilares aqui dentro do segundo passo que pode influenciar na sua autossabotagem. E o primeiro desses pilares é a crença de não merecimento. Uma pessoa que não se sente merecedora de ter uma vida melhor, ela nunca vai conseguir ter resultados melhores também. Uma pessoa não merecedora, ela costuma dizer que essa pessoa aqui é muita areia para o meu caminhãozinho, ou seja, ela não tem confiança em si mesma. Aquela pessoa que não se sente merecedora de algo, ela costuma dizer, tá muito bom para ser verdade. Isso daqui tá acontecendo tudo certinho. Mas logo tem certeza que vai acontecer uma cagada ali na frente. Então uma pessoa não merecedora, ela acaba deixando com que esses pensamentos de autossabotagem chegue até ela e faça com que impeça dela viver o extraordinário na vida dela. E temos também o segundo pilar, que é de autopunição. É uma pessoa que vive sempre se culpando. É uma pessoa que vive se culpando pelas coisas que deixou de fazer no passado ou pelas experiências que viveu no passado. Ela fica trazendo para o presente dela e colocando aquilo como desculpa de não fazer algo no presente. Ou seja, uma pessoa que fala, se eu tivesse feito isso pelo meu filho, talvez não aconteceria isso. Se eu tivesse tomado aquela decisão naquele tempo da minha vida, hoje eu não estaria vivendo isso, eu estaria vivendo uma vida diferente. Então você veja uma pessoa que culpa o passado dela, uma pessoa que se sente culpada e tenta justificar com essas culpas os resultados que ela tem aqui no presente. E o terceiro pilar é a pessoa que culpa um terceiro. Esse é um exemplo de uma pessoa que vive se auto-sabotando. É uma pessoa que tenta buscar sempre por culpa em terceiras pessoas, para justificar os seus resultados, para justificar a vida que ela está vivendo. Ou seja, uma pessoa que põe culpa em terceiros, ela não é autorresponsável. Ela sempre vai pôr a responsabilidade na costa de outras pessoas por ter tomado tal decisão que está influenciando na vida dela hoje aqui. É aquela pessoa que diz aquela frase, se eu não tivesse me casado com essa pessoa aqui, eu não estaria vivendo isso. Se meu pai ou se minha mãe não tivesse feito isso por mim, se tivesse feito diferente, talvez hoje eu estaria vivendo uma vida diferente. Se meu pai tivesse me posto num colégio tal, hoje eu seria uma pessoa mais inteligente, não sei o quê. E vive sempre culpando os terceiros e nunca traz a total responsabilidade para si mesmo. Então esse é uma característica de uma pessoa que adora ficar se auto-sabotando. E o quarto e último pilar desse segundo passo aqui, que é da sua mente subconsciente, é o bloqueio de rejeição. Uma pessoa que foi rejeitada no passado, ela tem medo de ser rejeitada no presente também. Ela não quer passar por isso e é um instinto normal do ser humano.
Se aquela pessoa foi abandonada pelos seus amigos, foi abandonada nas horas que mais precisou, por alguém que ela sempre depositou confiança, ela vai se sentir rejeitada, ela vai ter um bloqueio de rejeição. E quando essa pessoa, ela tem na mente dela que ela precisa montar um negócio, quando ela tem uma ideia de um negócio e ela precisa empreender naquilo, logo vem esse sentimento de rejeição, de medo de errar, medo de falhar, medo de tentar, porque se ela errar e falhar, ela vai se sentir rejeitada. Aquelas mesmas pessoas que talvez no passado rejeitaram ela por ela ter falhado em alguma coisa, pode estar presente na vida dela hoje e ela tem medo de errar e falhar novamente e ouvir aquilo e se sentir abandonada e se sentir rejeitada. Então aquela pessoa acaba nem tentando empreender. Logo esses pensamentos de rejeição dominam a mente dessa pessoa e ela vai desistir da ideia dela. Se por acaso você é uma dessas pessoas que se encaixou em um desses pilares aqui, comenta aqui embaixo aqui no vídeo, tá bom? E agora nós vamos para o nosso terceiro passo para nós conseguir eliminar essa autossabotagem dentro de nós, que é fazer um pouco de cada vez. Muitas vezes quando nós estamos motivados, a gente acaba criando vários planos para a nossa vida. A gente acaba criando uma lista de tudo que nós queremos fazer. Só que quando nós já temos esse hábito de autossabotagem, é difícil a gente lidar com ele no início. É difícil, eu já passei por essa fase. A gente tem uma ideia, a gente tem um projeto, só que aquele hábito de autossabotagem já vem automático dentro de nós. Então, no início, eu sugiro para vocês que vocês foquem apenas em um projeto. Foque em apenas uma ideia que vocês têm e façam esses projetos terem resultado. Não importa a quantidade de tempo que vai levar, se vai levar 6 meses, se vai levar 1 ano, 2 anos, mas vocês foquem somente em uma coisa. Se teu foco é emagrecer, foquem somente em emagrecer. Porque se você, por acaso, for focar e na tua área financeira, se for focar na sua área profissional, se for focar na sua área conjugal, se for focar em outras áreas da sua vida, tudo de uma vez só, com certeza você vai começar a procrastinar. Não é fácil você combater esse hábito da autossabotagem no início. Então, com uma dica minha, que é o que eu uso para mim, foque somente em uma coisa. Se você quer melhorar na sua área profissional, foque somente em buscar conhecimentos para você poder se tornar um profissional melhor na sua área. E o nosso quarto e último passo para conseguir superar esse comportamento da autossabotagem é andar com pessoas diferentes e andar em ambientes diferentes. Vou dar um exemplo bem claro aqui para você. Se por acaso você é uma pessoa que está tentando manter uma dieta para poder emagrecer, não faz sentido você ficar andando em restaurantes onde está cheio de comida. Não faz sentido você continuar andando, por exemplo, em festas que está cheio de comida, que está com aqueles banquetes. De início é difícil você ajeitar esses banquetes deliciosos para conseguir executar a sua dieta. Porque no início você ainda está com aquele hábito tomando sobre você. Então, quando você tem aquela vontade de comer aquele alimento, e se aquele alimento estiver exposto na tua frente, geralmente vai ser muito mais fácil você quebrar essa tua dieta. Não importa a gente ter motivação, não importa a gente ter a força de vontade de querer emagrecer, mas se nós estamos expostos a ambientes, estamos expostos a outras forças externas que nos obrigam, faça com que nós quebramos essa dieta. Um exemplo claro também é para pessoas que querem largar em vício, para pessoas que, por exemplo, querem parar de beber. Não faz sentido mais essas pessoas ficarem andando em bares. Porque se elas ficarem andando em bares, aquela tentação, aquele vício dela vai falar mais alto do que ela no início. E ela vai acabar quebrando essa promessa que ela fez para ela. Então ela precisa trocar de ambientes, precisa trocar de pessoas também. Isso daqui ajuda muito a pessoa a parar de se auto-sabotar. Ver a diferença que é. O problema é que muitas pessoas acabam tomando decisões, acabam querendo mudar de hábito, querendo mudar de comportamento, acabam querendo mudar de vida, mas elas acabam andando sempre com as mesmas pessoas, andando sempre nos mesmos ambientes, fazendo sempre as mesmas coisas, e é onde elas sempre vão ter os mesmos resultados. Isso é uma coisa lógica de se pensar. Isso é uma conversa que talvez você já tenha ouvido. É algo tão simples, mas só que ninguém faz isso. Ninguém aplica isso na vida. Porque se aplicasse, talvez não teria tantas pessoas assim se auto-sabotando. Então esses são os 4 passos que eu deixo aqui para vocês conseguirem se livrar dessa autossabotagem. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. E se vocês agregar esses conhecimentos dentro da vida de vocês e entrar em ação com esses comportamentos, com certeza, logo mais tarde, você vai conseguir eliminar esse comportamento da autossabotagem dentro de você. Então, um forte abraço para você, multiplicador, e até o próximo vídeo, hein?